uma passagem aqui do Evangelho de João, capítulo 17. Esse capítulo 17 de João é um capítulo maravilhoso. É uma oração que Jesus Cristo faz já próximo ao momento em que ele sacrificaria a sua própria vida em nosso favor. E lá nesse capítulo 17 de João, no versículo 21, diz assim: a minha oração, Jesus falando, é que todos eles sejam um, como nós somos um. Jesus Cristo está orando para o Pai dele, falando a minha oração, e é muito linda essa passagem, porque ele está falando, minha oração é que todos eles, se referindo a todos os seus filhos, os discípulos, nós que fazemos parte da igreja, ele disse, a minha oração é para que todos nós sejamos um. E ele diz, como nós somos um. Ele está se referindo a Deus Pai, a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E olha só, ele falando com o próprio Pai dele, dizendo, olha, eu quero que eles sejam como nós somos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm características distintas, mas eles são um. E olha que simbolismo maravilhoso. A união que Deus quer que haja entre os seus filhos na igreja é equivalente à união que ele vê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele diz isso, eu quero que eles sejam um como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. E nesse texto Jesus está dizendo, olha, é importante que eles, é um pedido de oração que Deus fez ao Pai para que nós estejamos nele. E nós estamos em Deus quando nós dedicamos a nossa vida a Ele, no dia a dia. A gente às vezes passa a semana inteira sem tocar na nossa Bíblia, seja no aplicativo, seja no papel. Às vezes a gente passa uma semana inteira, às vezes sem orar. Mas o que Jesus pediu aqui na oração que ele fez ao Pai, ele falou, olha, eu quero que eles estejam em nós. Estar no Pai, no Filho e no Espírito Santo é viver uma vida ao lado dele a cada dia. A gente cantou uma música aqui, mergulhados, né? Quero estar mergulhado. A gente precisa estar mergulhados, porque nós temos um propósito. Nós temos uma razão de cumprir a nossa missão aqui na Terra. Nós temos um propósito que é muito maior do que as nossas profissões, é muito maior do que a nossa situação financeira, é muito maior do que nosso status que a gente possa ter na sociedade. Nós temos um propósito que é superior a todas essas coisas, que é servir a Deus, que é ter um propósito de propagar com as nossas vidas e com o nosso testemunho, com a forma como nós tratamos as pessoas, o amor de Deus onde quer que a gente vá. A gente carrega, nós somos representantes do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, e a gente leva junto a cada dia essa responsabilidade de onde quer que a gente esteja, a gente levar esse amor de Deus para as pessoas. E nesse texto Jesus continua dizendo no versículo 22, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Jesus está dizendo nesse texto que a unidade faz com que as pessoas ao nosso redor, as pessoas do mundo, vejam em nós essa unidade. Vejam em nós esse amor e queiram ter na vida delas essa mesma unidade que nós temos. É isso que ele está dizendo. Então existe poder na unidade da igreja. Eu sei que muitas pessoas já se decepcionaram com a igreja. A igreja é formada de pessoas que erram, que pisam na bola, que falham. Porque a igreja é formada de pessoas e as pessoas são imperfeitas. Só Jesus Cristo é perfeito. E a gente não pode colocar o nosso olhar, a nossa referência nas pessoas. Claro que a gente tem pessoas que são exemplos para nós. Mas a nossa referência principal, primária, prioritária é Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que quando nós estamos
fazendo parte disso, dessa unidade da igreja de Jesus Cristo, nós estamos fazendo com que esse amor irradie para as pessoas ao nosso redor. A igreja não foi feita para ficar fechada numa comunidade restrita. Não é um clube social. A igreja vai para fora. Por isso que a gente vê que muitas vezes as igrejas vão crescendo, vão às vezes tomando uma forma mais tradicional, e às vezes isso acaba gerando às vezes um enclausuramento. As pessoas começam a ficar, não vou na igreja, vou cumprir tabela ali, quase que no automático, sem pensar ou dizer isso, mas instintivamente às vezes vão para a igreja, às vezes com medo. Muitas pessoas vão para a igreja com medo de ir para o inferno. Jamais. A gente tem que vir na igreja porque amamos a Deus, porque amamos estar na presença dele, amamos estar entre os irmãos nessa unidade de fé. E um ao outro ajuda, nós vamos nos ajudando, porque temos um propósito. E a gente consegue, as pessoas que não são cristãs, que não são seguidoras de Jesus Cristo, elas conseguem perceber a diferença que existe numa igreja, quando essa igreja é uma igreja unida. Quando as pessoas verdadeiramente, genuinamente, não só da boca para fora, pregam e vivem o amor de Deus, nas suas atitudes, no cuidado com as pessoas, na maneira como tratam o próximo. É viver o amor de Deus, em união, em unidade de propósito. E o primeiro ponto que eu queria trazer nessa mensagem é que nós somos diferentes partes de um mesmo corpo. Eu e você, cada um de nós, tem características únicas. Deus colocou em cada um de nós um tipo de voz, uma cor de olho, uma certa estatura, um biotipo específico. Cada um de nós tem características totalmente distintas uns dos outros. Lá em casa nós temos 2 filhos e eles são completamente diferentes uns dos outros. Cada um com sua personalidade, né? Numa casa você pode ter às vezes 10 filhos, 20 filhos e cada um vai ter suas características próprias. Mas é Deus que faz as pessoas serem diferentes, porque Deus é o Criador do universo. Deus tem uma característica que só Ele tem, que é o poder de criar. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse versículo no original em hebraico usa o verbo bará, que é criar. Deus tem esse poder de criar do nada. Imagine só Deus fazendo cada um de nós com características próprias. Esse vai ser assim, vai ser assado, vai morar nesse lugar, vai nascer naquela geração. Ele nos desenhou, cada um de nós, com detalhes que nenhum artista poderia jamais fazer como Deus fez. Pensando em cada detalhe do nosso corpo, da nossa vida. Ele sabe, nos conhece perfeitamente. E a gente às vezes fica olhando para o outro, né? Aquele outro tem mais isso, aquela outra tem mais isso, ou seja, qualidades físicas, seja qualidades intelectuais, ou qualidades, né, financeiras. Nós temos que nos lembrar que Deus nos fez do jeito que nós somos, e Ele quer trabalhar com as características que nós temos, porque Ele colocou as características em cada um de nós e estabeleceu um propósito para as nossas vidas a partir das características que Ele colocou em cada um de nós. Então não podemos ficar reclamando do que nós somos, de onde nascemos. Por que eu não nasci na outra cidade? Por que eu não nasci nos Estados Unidos, na Europa? Tinha que nascer no Brasil? Sim, porque foi Deus que quis que você nascesse aqui. Tem lá um texto de Atos capítulo 17, versículo 26, que diz assim: Deus, né, de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos. Olha, Deus determinou os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Imagina isso. Deus estabeleceu os tempos, os locais exatos que cada nação deveria habitar, que cada pessoa. Você não nasceu na geração errada, você nasceu na geração certa. A gente às vezes fica, seria tão bom eu ter nascido, né?
Eu gosto muito de história e eu fico lendo aqueles livros, né? A gente fica imaginando, poxa, seria tão legal, né, ter nascido naquela época, naquela outra. Mas Deus nos fez para esta geração, com um propósito nesta geração, com as características que cada um de nós temos. Então a gente tem que ter esse entendimento que somos diferentes partes do mesmo corpo. E eu queria ler aqui uma passagem que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, nos versículos de 12 a 18. A igreja de Coríntios Corinto era uma cidade litorânea da Grécia, e provavelmente as pessoas daquela igreja de Coríntios, elas estavam se questionando por que talvez o meu irmão tem um determinado dom. Uma pessoa era usada às vezes com dom de profecia, o outro Deus usava poderosamente para realizar milagres, o outro tinha muitos recursos financeiros. E Paulo escreve para a igreja de Coríntios falando sobre as diferenças que existem e dizendo que somos parte de um mesmo corpo, falando sobre essa unidade que existe. E ele escreveu: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós, e olha que lindo, né? Vamos dizer assim, essa diversidade que havia na igreja daquela época e que existe também nos dias de hoje. Pessoas de todos os tipos. E nessa passagem, Paulo escrevendo diz assim: alguns de nós são judeus, alguns são gentios. E gentios na cultura judaica eram as pessoas que não eram judias. Alguns são escravos e alguns são livres. Imagine a igreja daquela época, onde você tinha pessoas que entregavam as suas vidas a Jesus Cristo, e numa mesma igreja. E naquela época, lembrando, as pessoas não tinham isso de eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Assembleia de Deus. Não, era uma igreja só, né? Que eles se denominavam assim. Não tinha CNPJ para abrir a igreja, né? Não tinha as pessoas. A igreja de Jesus Cristo era um corpo vivo, assim como é hoje, mas era aquela igreja eclética, né? Você tinha pessoas de uma mesma igreja que aceitavam Jesus. Um era o Senhor e outra pessoa era escrava daquele Senhor. E a escravidão era algo que estava enraizado na cultura daquela época, seja na cultura do judaísmo também tinha, como também na cultura romana, que dominava naquela época o mundo. Então olha a situação, né? Na mesma igreja, o senhor e o escravo. E como é que ficava a relação jurídica, né, de escravidão, porque isso era até regulado pela legislação romana da época. E as pessoas estavam ali servindo a Jesus. E ele foi falando, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Nós somos totalmente iguais perante o Senhor Jesus Cristo. Não importa as diferenças que possamos ter, cada um de nós, as características, aos olhos de Deus, Ele nos ama da mesma forma. Ele não tem filho predileto, Ele nos ama todos igualmente. Agora, a contrapartida às vezes que é diferente, né? Ele nos ama igual, né? Da mesma forma. E nós, como somos cada um de nós em relação ao nosso comprometimento com Deus e o amor que cada um de nós tem por Deus? Deus nunca vai forçar ninguém a amá-lo, nunca vai estabelecer uma obrigação que nós temos de... Não, Deus aguarda por nós, aguarda o nosso louvor, aguarda a nossa dedicação, o nosso compromisso a Ele no nosso dia a dia. Então Deus nos dá diferentes características, personalidades e dons para cumprir o seu propósito aqui na terra. Falando dessas características, né, que cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. E aí alguns dizem, mas eu sou o que? Eu sou o olho, eu sou a orelha, eu sou o pé, eu sou o nariz, eu sou a boca. Cada um de nós é parte do corpo, cada um de nós tem a sua função. E a gente tem que entender isso, que nós vamos exercitar a nossa função e precisamos nos dedicar a exercitar a função que Deus colocou nas nossas vidas da melhor maneira possível.
Não é porque eu estou aqui na frente trazendo a palavra que eu sou melhor do que ninguém que faz parte da igreja. Somos todos iguais aos olhos de Jesus Cristo. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu dom, tem seu talento que Deus deu a cada um de nós. E tem uma passagem, a menor carta que Paulo escreveu na Bíblia foi a carta que ele escreveu a Filemon. Filemon era um membro da igreja de Efésios e Paulo escreveu uma carta para ele. Essa carta de Paulo tem um único capítulo, né, bem pequena. E nessa carta, eu estava falando das características que tinham na igreja daquela época, que tinha gente que era escrava, gente que era senhor. E Paulo ele escreve para Filemon, pedindo para Filemon perdoar o escravo dele, o servo dele, Onésimo, que estava lá em Roma ajudando Paulo. E provavelmente Onésimo, antes de aceitar a Jesus, passou a perna no seu senhor e prejudicou o seu senhor, roubou algumas coisas e fugiu. Mas depois ele teve um encontro com Jesus e ele foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo lá em Roma. E Paulo escreve uma carta para Filemon pedindo para ele ter misericórdia do escravo Onésimo e dizendo: olha, eu estou devolvendo, estou mandando Onésimo para estar com você. E receba ele bem. E é tão lindo isso, porque Paulo está falando aqui de unidade. Está dizendo: olha, não tem servo, senhor, escravo, somos parte do corpo de Cristo. Precisamos aprender a perdoar uns aos outros, a amar, somos todos parte do corpo de Jesus Cristo. E Paulo escreveu para Filemon dizendo: olha, ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão, amado especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Olha que expressão, né, de amor. Paulo dizendo: olha, não é mais escravo, você não é mais senhor dele, somos irmãos, somos unidos na fé em Jesus Cristo, um só corpo, um só espírito. Esquece isso. Ele te causou mal, fez mal a você, esquece. Agora somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e somos unidos nesse propósito, nessa fé. Então Deus não faz acepção de pessoas, Deus não trata um melhor ou pior porque onde nasceu, onde viveu, como é. Em Colossenses 3, de 13 a 15, Paulo também diz assim: olha, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. O amor de Deus nos une e que nos traz harmonia. Quantas vezes eu já vi em igrejas, né, pessoas ali discutindo ou brigando porque, não, eu queria que fosse dessa forma, eu queria que fosse daquela outra. Cada um de nós tem suas características e vai naturalmente tentar às vezes, não, gostaria de fazer dessa forma, mas o que nos une é muito maior do que isso, do que nossas preferências pessoais, porque estamos ligados num propósito muito maior. E a gente às vezes precisa abrir mão, né, das nossas preferências, porque nós temos um propósito maior. E aqui ele diz assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Então precisamos entender que somos partes diferentes, mas unidos no mesmo corpo de Jesus Cristo. Foi Jesus, né, que deu o seu próprio corpo na cruz do Calvário. E nós, igreja, somos denominados parte, porque aqui na terra, Jesus não está mais fisicamente aqui na terra, mas o corpo de Jesus Cristo, a sua igreja, segue fazendo a sua obra aqui na terra. Nós seguimos a missão de Jesus Cristo. Ele nos deixou aqui com um propósito. E até uma loucura pensar, né? Jesus escolheu 12 discípulos, Judas traiu Jesus, eram 12 apóstolos, depois teve uma substituição, e tinham pessoas de todos os tipos ali,
com características diferentes, quer dizer, já na largada, Jesus Cristo propositadamente escolheu pessoas com personalidades totalmente diferentes para fazer a missão que Ele tinha para cada um de nós. Então é isso, nós precisamos celebrar essas diferenças que nos unem, porque dessas diferenças, né, de tudo quanto é tipo de características que temos cada um, Deus faz uma coisa só, estabelece um propósito para cada um de nós. E o segundo ponto que eu queria falar é: dependemos uns dos outros. Eu dependo do Elias, o Elias depende de mim, eu dependo da Séria, a Séria depende de mim. Nós somos parte do mesmo corpo e dependemos uns dos outros e precisamos uns dos outros. A gente precisa ter esse entendimento que a unidade nos faz crescer. A palavra de Deus em Provérbios 21:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. Nós nos ajudamos a crescer juntos, né? E a nos aperfeiçoarmos, né? Jesus Cristo deixou o Espírito Santo de Deus aqui na terra para nos capacitar, para nos dirigir, para nos orientar em tudo que a gente deve fazer. Mas como é importante a unidade, como é importante nós contarmos uns com os outros nesse processo de aperfeiçoamento que Deus faz com cada um de nós. Em 1 Coríntios 12, 19 a 21, a palavra de Deus diz assim: o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. A gente jamais poderá dizer que não precisamos dos nossos irmãos, da nossa família em Jesus Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Eu sempre tive, graças a Deus, nasci num lar cristão, né? Meu pai pastor. Então desde cedo eu fui incutido ali, meus pais colocaram, né, esse ensino, às vezes nem falando expressamente para mim, mas eu via neles, né, eu aprendia neles, como eles entendiam a importância do conceito de ser parte do corpo de Cristo, entender que nós somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Eu me lembro que a gente saía de férias, às vezes lá para o Nordeste ou para algum lugar, porque férias de pastor é quase que missão, né? Meu pai saía de férias, estava sempre pregando em algum lugar, viajando, né? E a gente viajava, se tivesse uma igreja perto, a gente ia no domingo. Às vezes não era uma igreja, meu pai era da igreja batista, não necessariamente a gente ia para a igreja batista, se tivesse uma Assembleia de Deus ou uma igreja presbiteriana. Se era a igreja do bairro, a gente estava lá domingo para fazer parte do corpo de Cristo e aprender a escutar a palavra de Deus. E eu aprendi isso. Ano passado eu fui para os Estados Unidos, fui para a Flórida, fui numa igreja no domingo. Depois eu fui para o Texas, estava em Houston, domingo de manhã eu estava na igreja. Ninguém me obrigou a ir lá. Mas a palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Eu me sinto totalmente, quando eu fui lá, eu me senti aqui a minha família. São as pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma união. Eu fui para a Espanha também ano passado, procurei um Google, onde é que tem igreja perto de onde eu vou ficar. Porque é bom estar perto dos nossos irmãos. É bom ter comunhão. A Mari, a gente foi também, lembrando, a gente foi para a Argentina um tempo atrás, a gente foi para Buenos Aires. Domingo a gente estava na igreja, lá em Buenos Aires, na Houston, e a gente se uniu, a gente falou para os irmãos que a gente estava indo para lá, e falou: eu tenho um amigo naquela igreja, e ele vai te receber, e a gente foi super bem recebido, participamos de um evento da igreja, e não tem coisa melhor do que isso, do que essa unidade, do que essa comunhão. Os meus avós vieram de origens muito pobres, mas o Evangelho trouxe esse impacto de transformação na vida deles, e muito por causa da unidade que havia na igreja. Essa unidade de propósito, de um estar ajudando o outro, estimulando: vai lá, você vai entrar na faculdade, você vai fazer isso, estamos juntos, estamos te apoiando, o que você precisa?
Como posso te ajudar? Então isso vai sendo enraizado no nosso coração e a gente começa a tratar, isso é o natural, isso é o normal, nós nos ajudarmos uns aos outros. E eu lembro, poxa, na minha trajetória, né, meu primeiro emprego foi porque eu tinha um amigo na igreja. Eu estava no primeiro ano da faculdade, esse meu amigo falou: Heber, você não quer trabalhar lá na minha empresa? Eu falei: o que você faz? Né? Ele era contador, quer dizer, estava fazendo faculdade de contabilidade, eu estava fazendo faculdade de direito. Eu falei: mas o que tem a ver? Você é contador, eu estou fazendo direito. E ele falou: não, é uma consultoria, tem gente de diferentes profissões. Ele foi lá na minha casa, pegou meu, não tinha nem currículo, né? Tá, o primeiro ano da faculdade, meu currículo, né? E ele foi em casa, pegou o currículo, porque eu demorei a entregar, levar para ele na igreja no domingo. Ele foi na minha casa, pegou e levou lá. E foi meu primeiro emprego, comecei a trabalhar lá. Quando alguns anos depois, eu fui transferido para trabalhar no Rio de Janeiro. No primeiro final, olha só, eu tinha 25 anos, aliás, ia fazer, né, 26. E a empresa me transferiu para lá, alugou um apartamento para eu morar em Ipanema. E eu era jovem e sabia que eu precisava da igreja, estar junto com os meus irmãos para permanecer firme. E no primeiro domingo, lá no Rio de Janeiro, eu já estava na igreja. E estava lá, e foi lá que eu conheci a Mariana. Assim, no ano seguinte, eu conheci a Mariana, cheguei lá em 2001, em 2002. Eu cheguei lá eu conheci a Mariana na igreja. E um ano depois, 2003, nos casamos lá. Vai fazer agora, em novembro, 20 anos de casamento. Então, assim, a igreja, ela está entranhada, está em tudo que da minha vida, no meu histórico, porque a gente cresce junto, a gente se une junto, um ajuda o outro, e a nossa trajetória é mais abençoada quando estamos perto da igreja. Eu sei que, por exemplo, a pandemia causou um distanciamento, né, social. Muitas igrejas fecharam, passou para o virtual, mas não tem nada melhor do que estarmos juntos na igreja. Nada se compara, né, esse calor humano, de estarmos aqui olhando um no outro, abraçando, cumprimentando, porque somos parte do corpo de Cristo. Não tem coisa melhor. E a palavra de Deus diz também em 2 Timóteo 4, de 14 a 15, né, uma passagem da Bíblia, quando Paulo, né, a gente precisa entender que nós temos que abençoar as pessoas, nós temos que também perdoar as pessoas, porque dependemos uns dos outros. E nessa passagem aqui, Paulo foi falando sobre uma pessoa, imagine só, a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo, mais impresso, e Paulo faz a referência a uma pessoa que causou mal a ele, chamado Alexandre, o latoeiro. E ele fala: me prejudicou muito, o Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. A gente tem que tomar cuidado, claro, justamente porque temos que buscar essa unidade. O que nós estamos plantando, semeando na vida dos nossos próximos, né? Do nosso próximo aqui na igreja? Nós temos que ser atentos, intencionais, como tratamos as pessoas, como cuidamos do próximo, porque isso faz parte, né, de dependermos uns dos outros, como cuidamos e como olhamos para as pessoas. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, Paulo diz assim: enquanto temos tempo, ele está dizendo, enquanto estamos vivos, né, enquanto a gente tem tempo de fazer o bem, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que Paulo está dizendo aqui é que, olha, a gente tem como missão, como corpo de Cristo, né, o mandamento que Jesus deixou é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas Paulo aqui nesse texto está dizendo, olha, você tem que fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Essa tradução nesse texto está falando as pessoas que são do nosso cotidiano da igreja. Fazer o bem às pessoas da nossa igreja, cuidar, tratar bem uns dos outros. E o terceiro ponto, que a gente está chegando aqui no final, o último ponto dessa mensagem é: temos um mesmo propósito.
nós fomos chamados, para cumprir a missão de Deus aqui na terra. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos 3 a 6, a palavra de Deus diz assim: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Se ele está dizendo façam todo o possível, significa que a gente precisa estar empenhado em fazer isso, fazer tudo possível para estar unido no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Esse deveria ser, nossa declaração. Vamos buscar a paz e a unidade. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Paulo, escrevendo aqui para a igreja de Efésios, reforça a importância de a gente se empenhar para buscarmos estarmos unidos por esse vínculo de paz. Será que nós temos nos empenhado? A gente tem que fazer isso de uma maneira intencional, pensando, racional. Como eu posso buscar estabelecer um vínculo de paz e unidade entre meus irmãos? Como eu trato o próximo? Como eu estou cuidando daquela pessoa que precisa de cuidado? E é uma das características da pessoa que tem a maturidade espiritual, é como ela trata o próximo fora da igreja e dentro da igreja. Como que você é fora da igreja? Como que você é no seu trabalho? Como que você é na sua casa? Como que você é no seu condomínio? Você é a mesma pessoa? A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser íntegros. E a raiz da palavra integridade tem a ver com uma coisa que é inteira. Imagine só, você pega uma peça de metal, uma bola de ferro, é uma peça inteira, Nós somos íntegros, inteiros, quando somos a mesma coisa em todos os lugares, na igreja, no trabalho. Isso tem a ver com essa unidade de propósito, unidade de pensamento, uma coisa única, aqui, dentro e fora da igreja. Jeremias 32, 39, a palavra de Deus fala sobre esse propósito. Diz assim: eu lhes darei a cada um de nós um só coração e um só propósito, adorar-me para sempre. Olha que lindo isso. Deus colocou no coração dos seus filhos um propósito de nós estarmos adorando Ele para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Então Deus nos criou para esse tempo, para essa geração. Deus sabia que nessa noite nós estaríamos aqui juntos, falando sobre a palavra de Deus. E para terminar, eu queria ler uma passagem em Efésios capítulo 4, versículo 16. Ainda falando sobre o corpo. A palavra de Deus diz assim, que Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Nós nos completamos, como se fosse um Lego, aquele brinquedo Lego. Se você pega uma peça do Lego solta, avulsa, não serve para muita coisa. Mas quando você vai montando aquele Lego, montando um corpo, montando um objeto, aquele corpo toma forma e mostra o seu verdadeiro valor. Nós somos assim também. Se nós estamos separados, isolados, nós não estamos distantes do corpo. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar fazendo parte dessa composição, porque juntos somos mais fortes, juntos podemos fazer mais coisas, juntos nos ajudamos uns aos outros, juntos nós crescemos, juntos nós nos fortalecemos, nós nos incentivamos, nós trazemos uma palavra de paz, de encorajamento. E esse texto continua dizendo: e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olha que lindo isso. Quando nós estamos unidos, nós estamos saudáveis. É como se fosse, Jesus, quando ele fala sobre a videira, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Nós somos os ramos que estamos ligados em Jesus Cristo, que
que é a videira. E nós, para crescermos, precisamos estar ligados, em primeiro lugar, a Jesus Cristo. E nós precisamos entender que somos parte do corpo de Jesus Cristo. Somos unidos a Jesus em amor. E esse texto termina, nessa última parte, é maravilhosa, né? Que a gente possa seguir se desenvolvendo. Somos um corpo que, para estar saudável, nós precisamos estar juntos, unidos. Não existe saúde na desunião. Nós só seremos saudáveis como o corpo de Cristo na medida em que estivermos entendendo que estamos unidos por um propósito que é muito maior do que nós mesmos. Um propósito que nos fez estar aqui nessa noite. Um propósito que nos fez amar a Deus acima de todas as coisas e nos faz amar a um próximo como a nós mesmos. Nós estamos encerrando. Vou pedir para você se colocar em pé, por favor. Vamos orar. Mas antes de orar, eu queria dizer que nessa semana você possa se lembrar que você é parte do corpo de Cristo. E comece a colocar nas suas orações o seu próximo, claro, as pessoas que você ama, algumas pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas coloque a sua igreja em oração, as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Como Paulo falou, os domésticos da fé. Nós precisamos entender isso e exercitar. Se você ainda não captou isso na sua vida, no seu dia a dia, comece a ser intencional nesse propósito, de entender que estamos unidos por um propósito, que somos parte de um só corpo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos, porque Tu és maravilhoso, Deus, porque Tu és santo, porque Tu és único e perfeito, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite porque somos parte do corpo de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu por cada um de nós, para que nós aqui na terra cumpríssemos a missão e o propósito que você tem derramado e deixado para cada um de nós, Senhor. Nós possamos seguir em frente unidos nesse propósito de estarmos juntos em Jesus Cristo, ligados à videira que é Jesus Cristo. Que nessa noite, se alguém entrou aqui ainda se sentindo isolado, se sentindo distante do corpo, que o Teu Espírito Santo possa tocar e falar ao coração de uma maneira que só o Teu Espírito Santo pode falar, trazendo essa consciência no homem interior de que nós somos parte do corpo de Jesus Cristo e fomos chamados para essa missão, para esse propósito de pregar o Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.